Um dos assuntos que mais repercutiram na semana foi a possibilidade de as companhias aéreas cobrarem pela bagagem de mão, ou seja, aquela que o passageiro leva dentro da cabine do avião. A pessoa poderia embarcar sem cobrança apenas se levasse uma bolsa, uma mochila, algo que coubesse debaixo do assento. A Câmara Federal se posicionou querendo aprovar uma lei que impeça a medida, enquanto os órgãos de fiscalização fazem uma ponderação entre o direito do passageiro e a manutenção de um ambiente saudável para a concorrência entre as companhias brasileiras e estrangeiras. Para falar sobre esse tema, eu converso com o presidente da Agência Nacional de Aviação Civil, Thiago Feinstein. Thiago, boa noite. É um prazer revê-lo aqui no nosso CNN Prime Time. Thiago, qual é o posicionamento da ANAC sobre essa cobrança de bagagem de mão? Por enquanto, valeria apenas para voos internacionais, correto? Boa noite, Márcio. Boa noite a todos os telespectadores da CNN. Mais uma vez, obrigado, Márcio, pela oportunidade. Márcio, assim que houve, primeiro uma reação popular nas redes sociais e pós a reação da Câmara dos Deputados sobre essa cobrança, a ANAC iniciou efetivamente uma investigação de como isso estava acontecendo. Então, o nosso resultado da consulta que fizemos, às companhias aéreas é que, primeiro, que essa cobrança ela acontece apenas em voos internacionais, tá? Não acontece nem acontecerá em voos nacionais. Apenas duas companhias aéreas irão fazer a cobrança, uma que a Latam já está fazendo e outra que a Gol ainda irá fazer. E a justificativa das companhias aéreas desta cobrança era para competir com outras low costs que estão voando para o Brasil. Por exemplo, tem companhias saindo da Argentina, da Colômbia, do Chile, indo para Guarulhos, para São Paulo, que são concorrentes da Latam e da Gol. E essas companhias low costs, elas cobram por essa bagagem. Por que elas cobram? Porque elas têm tarifas mais acessíveis. Então, o que as companhias aéreas estão fazendo, estão anunciando, na verdade não é uma cobrança a mais. É a criação de uma nova tarifa, onde nessa nova tarifa, que teoricamente deve ser mais barata, essa nova tarifa não contempla a bagagem de mão. Então, você tem uma tarifa light, você vai ter, não nesses nomes, obviamente, você tem uma tarifa light, você terá uma tarifa super light, mais barata. Mas a ANAC tem pesquisa mostrando isso? Quer dizer, se eu pagava, digamos, R$100 num trecho, de repente surgiu essa tarifa super light, R$90 se eu não trouxer a bagagem? É isso, Márcio, que nós estamos fazendo neste momento. O presidente Hugo Motta me ligou ontem falando sobre a preocupação do Congresso Nacional, a preocupação da Câmara dos Deputados, a preocupação do deputado da Vitória, e essa preocupação é válida e nós estamos sensíveis a ela. A preocupação da Câmara é que é exatamente o que você falou, Márcio, é se isso realmente vai ser uma redução de custo ou uma imposição a mais, né? Não podemos ter aquele efeito Black Friday, né? Que onde se a companhia aumenta o preço para depois dizer que diminuiu. Então, nós desde ontem já oficiamos as companhias aéreas e estamos fazendo esses comparativos para que a gente, inclusive, possa subsidiar o Congresso com essas informações. Mas o senhor Desculpa, presidente, mas o senhor acha que realmente passa pelo Congresso essa responsabilidade de vetar uma cobrança ou seria algo mais baseado na concorrência mesmo? Claro, em cima do que a ANAC permite ou não, vendo o histórico que nós temos dos serviços prestados pelas companhias aéreas. No caso aqui, a gente se questiona por mais uma cobrança ou mais uma dificuldade, um desafio para o passageiro. Márcio, você tem razão, né? O mercado ele se regula, a concorrência já provoca essa regulação econômica. Porém, devido à grande repercussão que houve, até pela dúvida, né, da população, da reclamação, eu creio que o Congresso se sensibilizou e está querendo dar um recado para o setor
dizendo que não dá para ter mais cobranças abusivas, não dá mais para aumentar o valor das passagens aéreas. Eu acho que o pleito do Congresso é válido, o pleito do Congresso é baseado naquilo que ele foi eleito para fazer, que é representar a voz do povo. Então, quando o presidente Hugo Mota, quando os deputados, eles dizem que vão fazer um projeto de lei para proibir, na verdade não é que é que eles não querem que aumente o custo, não querem, como a gente acabou de mencionar, Márcio, o efeito Black Friday, né? Que isso não seja real. Mas o presidente Hugo Mota também abriu esse canal de diálogo conosco, o próprio deputado da Vitória também, para que a gente possa mostrar as informações reais, né? E isso nós, como ANAC, estamos fazendo agora, né? Comparando esses novos valores nessa suposta. Quando eu falo suposta, não é com desconfiança, né? Mas esperando esse dado técnico para que a gente tenha certeza que realmente estão sendo oferecidas passagens mais baratas, porém com menos benefícios. E quando o senhor fala que essa cobrança seria aceita em voos internacionais e não nos domésticos, quer dizer, é por causa dessa questão da concorrência, só para ficar bem claro isso, porque também parece um absurdo. Quem viaja para o exterior pode pagar mais, e quem viaja doméstico tem que ser poupado. Mas o senhor fala por causa dessa concorrência das empresas aéreas estrangeiras, especialmente essas low cost. Exatamente, Márcio. Não existe previsão nem comunicação nenhuma das companhias aéreas, a ANAC ou a sociedade, que prevém essa cobrança em voos nacionais. Apenas em voos internacionais para fazer concorrência a essas companhias aéreas low cost. Elas justificam que estão perdendo espaço, estão deixando de vender, estão deixando de atingir um público que essas low costs hoje atingem, tanto para vir ao Brasil como para sair do Brasil para esses países, por exemplo, da América do Sul. Lembrando que o regulamento da ANAC, ele permite essa cobrança. E por que que permite, Márcio? Porque quando a gente resolveu fazer essa permissão, foi justamente para atrair essas companhias aéreas novas para o Brasil. A gente também está tomando muito cuidado nas iniciativas que vamos tomar, para também não criar um ambiente que feche a porta para que novas companhias, especialmente as low cost, operem no Brasil. Tá? A gente precisa de mais concorrência nacionalmente, a gente precisa de mais oferta de assentos para que o preço da passagem caia cada vez mais. Agora, quando eu falo histórico, presidente, a gente lembra, por exemplo, quando começou a se cobrar a passagem, a bagagem despachada. Vai cair a passagem. Quando começou a cobrar ou a reduzir o serviço de bordo, vai baratear a passagem. Eu não lembro se barateou a passagem. Márcio, essa é uma percepção, você está correto, tá? Essa é uma percepção verdadeira, mas a gente tem que analisar dois lados, tá? Então, você tem a redução do custo da passagem, porque esses serviços deixam de ser ofertados, vamos dizer assim, gratuitamente. Porém, por outro lado, tem um fator que influi muito no custo da passagem, que é um fator que é invisível, que é a dolarização, por exemplo. Mais de 60% do custo da passagem aérea é dolarizado. Então, talvez, Márcio, se a bagagem despachada fosse gratuita, o crescimento da passagem seria maior ainda do que é hoje, tá? Então, só fazendo uma análise de comparação de cenário macroeconômico com a compensação de supressão de alguns serviços. Lembrando, Márcio, também que esse conceito de low cost é um conceito muito bem difundido na Europa, nos Estados Unidos, onde tem aviões, por exemplo, que nem reclinam os assentos, né? Que qualquer snack é cobrado, né? Então, eu gosto de fazer esse comparativo que, às vezes, essa percepção ela não é tão clara para a população, porque tem outro fator por trás que ele influi mais ainda no custo, que é o fator macroeconômico, que é a dolarização, por exemplo. Eu conversei com o presidente da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, Thiago Feinstein. Thiago, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação no nosso CNN Prime Time. Prazer revê-lo. Obrigado, Márcio. A ANAC estará sempre à disposição de vocês para darmos transparência e mostrar à população o que realmente está acontecendo no setor. Muito obrigado.